Educadora. Programa 76. Oferecimento. Ótica Beltronense, Dr. Fabiano Santiago, Cressol e Biel Soluções Elétricas. Tem um sorriso a te esperar. Clínica de Cardiologia Dois Vizinhos. A clínica do coração. Já pensou em não se preocupar com a conta de energia no final do mês? A Biel Soluções Elétricas oferece a você uma solução segura, econômica e de alta rentabilidade. Estamos falando do painel solar. Vá até a Biel e solicite um orçamento. Biel Odontologia Gellen conta com 3 excelentes profissionais: Dr. Farley Gellen, doutora Maísa Bel Latrelli e doutora Andressa Perdessetti. 3536-6668. A Cressol é para todos e se mantém ao lado do setor que nunca para. O agro. Crédito para quem nunca para. Agiliza Despachante. Ágil, moderno e com as melhores taxas. Telefone 99126-2515. Programa 76. Em Dois Vizinhos são exatamente 7 horas e 30 minutos desta terça-feira, dia 18 de maio de 2021. Estamos a postos para a apresentação da edição de hoje do programa 76, neste Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Um tema bastante interessante, importante, e que vamos conversar com os nossos convidados especiais de hoje sobre este assunto, que é de veras preocupante, e eu não sei se temos algo a comemorar ou a lamentar. Hoje vamos conversar com os nossos convidados para ver sobre o que vamos falar realmente sobre esta data, né? A data que chama a atenção porque muitas crianças, muitos adolescentes sofrem esse crime, né? Do abuso sexual, da exploração sexual. Tem uma diferença entre exploração e abuso sexual, né? Os nossos convidados podem detalhar hoje. Nós começamos aqui a apresentação dos nossos convidados, o Dr. Bruno Lima, que é presidente do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, também a doutora Divângela Precoma, juíza de Direito da Comarca de Dois Vizinhos, e a doutora Vanessa Maia, que é representante do Ministério Público também da Comarca de Dois Vizinhos. E é com eles que nós vamos discorrer sobre esse tema que é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Dr. Bruno Lima preside esse conselho tão importante. O que temos, como eu disse no começo, a comemorar ou a lamentar essa data? Bom dia. Bom dia, Jair. Bom dia, doutora Divângela, nossa juíza. Bom dia, doutora Vanessa, nossa representante do Ministério Público aqui. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, Giovana, que está aqui conosco também. Hoje nós temos a refletir, Jair. Refletir. A refletir. O Conselho Municipal de Direito da Criança e Adolescente, o CMDCA, juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, juntamente com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público e com o juiz aqui da nossa comarca, a gente tem iniciado essa campanha para que a nossa sociedade local possa refletir alguns números em relação à violência e ao abuso sexual contra a criança e adolescente. Nosso município, a gente tem começado um trabalho, na verdade esse trabalho já vem de outras administrações, de um bom tempo, que sempre nessa semana a gente faz uma campanha de reflexão. E essa não vai ser diferente. Nós temos um trabalho voltado a isso porque é uma situação complexa na sociedade. Tem muitos casos, inclusive a doutora Divângela e a doutora Vanessa vão trazer para nós aqui alguns números que nos deixa preocupados com isso. A situação que se encontra em Dois Vizinhos e também aqui na nossa região. Então esse tema é extremamente importante que a gente possa refletir, ter o conhecimento para que a gente também possa de alguma forma ajudar a proteger as nossas crianças e nossos adolescentes. Nós sabemos que o abuso de crianças e adolescentes é um crime muito mais comum do que parece, e muito mais frequente, né? E acontece meio que na surdina, é um crime meio escondido, né, doutor Bruno? Sim. Essa prática que deve ser completamente extirpada da sociedade, e geralmente, na maioria dos casos, na verdade, pelo que os dados que a gente tem, acontece dentro de casa. E muitas vezes a criança ou adolescente, ela é inibida a não falar, a não denunciar. Algumas situações que a gente pode ter, a gente tem um relato, os próprios familiares ou as pessoas que conhecem da situação também têm medo de relatar, têm medo de denunciar.
Então, de fato, isso é uma situação que muitas vezes parte de dentro de casa, parte de pessoas conhecidas, pessoas próximas que alienam, que abusam, que exploram sexualmente a criança e o adolescente. Aqui em Dois Vizinhos, como é que está esses casos mais especificamente? Foi detectado, foi levantado, é registrado, tem encaminhamento para processo, punição? Como é que está esse problema todo? Jair, a maioria dos casos, aliás, boa parte dos casos a gente consegue detectar, mas uma outra parte não aparece na rede de proteção do município. O município de Dois Vizinhos ele tem uma rede de proteção formada por vários órgãos, né? Pelas escolas, pelo Conselho Tutelar, pelo CREAS, pelo CRAS, pela gestão da Secretaria, CMDCA, Conselho Tutelar, Ministério Público, enfim, uma rede grande de proteção para ajudar e poder auxiliar nessas situações. Os casos que chegou para nós até hoje, via a gestão da Secretaria, via a nossa rede de proteção, em Dois Vizinhos hoje, conforme os dados que a gente tem hoje, até abril de 2021, são 44 casos que foram detectados. Houve uma denúncia que o Conselho Tutelar ou algum outro órgão da nossa rede de proteção conseguiu averiguar e depois foi tomar as medidas necessárias. Mas, a princípio, nós temos 44 casos que foram detectados aqui em Dois Vizinhos, o que é um número alarmante se for comparado com os anos anteriores. E desses 44 casos registrados, detectados, enfim, quantos tiveram assim, um encaminhamento mais direto para a justiça, por exemplo, para punição? Jair, eu não consigo agora te falar aqui exatamente, mas creio que a maioria. A maioria. E geralmente, então, é de membros da família ou vizinhos, alguém muito próximo? Muito próximo. Pai, padrasto, irmão, às vezes situações de professores, vizinhos, é muito comum também. A doutora Edvângela e a doutora Vanessa vão poder explanar mais sobre isso, mas na grande maioria dos casos, de fato, são pessoas próximas. E quando acontece isso no seio da família, não é apenas a vítima ou o agressor que estariam diretamente envolvidos, mas afeta toda a família e, por não dizer, afeta uma sociedade, né? Com certeza, afeta toda uma sociedade, porque afeta principalmente a criança e o adolescente, né? Mas, em segundo plano, a gente poderia dizer que afeta também a família e também, obviamente, a sociedade. Porque quando acontece um caso que chega ao conhecimento das autoridades, a gente tem acionar toda uma rede, né? Para tentar ajudar da melhor forma possível a criança, tentar amparar a criança e o adolescente. Perfeitamente. Então, bom dia. Aqui é a doutora Vanessa Maia, representante do Ministério Público. Doutora Vanessa também tem uma missão importante, né? E um tanto quanto difícil nesse caso, né? De apresentar denúncias, né? De verificar os fatos, de analisar, ver quais são os motivos, enfim, embasar um processo para encaminhar para um juízo, né? Como é que faz um representante como o caso da mulher, né? Doutora Vanessa, representante feminino do Ministério Público, em que muitas vezes o abuso sexual acontece, principalmente a exploração sexual de meninas, né? De crianças. Lidar com isso, doutora, além do profissionalismo que tem que ter, da isenção, uma coisa que choca, né? No coração também. Bom dia. Bom dia, Jair. Bom dia, doutora Edvângela, doutor Bruno. Bom dia a todos os ouvintes. Gostaria, primeiramente, de agradecer esse espaço. E com relação ao seu questionamento, Jair, certamente, essa situação de violência sexual contra as nossas crianças e nossos adolescentes é um cenário dramático que choca bastante. E nós, como operadores de direito, assim como os demais profissionais que atuam na rede de proteção, nos deparamos com esse desafio de acolher, de avaliar essas situações, de investigar, porque, como foi muito bem pontuado pelo Bruno, são crimes clandestinos, que muitas vezes não contam com testemunhas, que, diante disso, há uma limitação no sentido probatório, e por isso que a palavra da vítima é tão importante e tão relevante para a descoberta desses casos e para a investigação criminal e responsabilização dos culpados. É por isso que nós temos que estruturar, e a legislação nos confere isso, um sistema que permita que a criança e o adolescente se sinta acolhido, se sinta encorajado de relatar os episódios de abuso
que tem eventualmente vivenciado. A criança, normalmente, ela não tem defesa, mas ela emite sinais, né? Quando ela é agredida, quando acontece alguma coisa fora da curva, como diz popularmente, né? E é preciso, então, ficar muito alerta, muito atento, né? E tentar ouvir essa criança e tentar descobrir, porque ela já foi intimidada, provavelmente, pelo agressor, né? Com promessas de punição, e aí fica muito difícil. Ela já é uma vítima. E, no caso, o Ministério Público também precisa conversar com essa criança, né? E ela como é que você encontra essa situação psicológica dessa criança, o adolescente? Perfeito. A criança e o adolescente sempre demonstra sinais. Por isso que nós, tanto os operadores do direito quanto a sociedade civil, tem que ficar atenta aos sinais que a criança e o adolescente demonstram. Geralmente acompanhado de uma mudança de comportamento, e isso é visível porque aqueles que sofrem um abuso sexual, algum tipo de constrangimento, estão imbuídos de sentimento de medo, de vergonha, de constrangimento, muitas vezes até pela pouca idade não compreendem aquele fenômeno, fora as ameaças que naturalmente partem desses perpetradores desses abusos, que são pessoas geralmente próximas à família, é um fenômeno intrafamiliar, que agrava a situação, e por isso que nós temos que estar preparados para estabelecer um diálogo com a criança e o adolescente. Nunca sugestionar, mas sempre encorajar e fortalecer para que a criança, o nosso jovem, se sinta encorajado de relatar espontaneamente por quais abusos está passando, e aí possa haver essa apuração. Com relação ao relato da vítima, nós temos a legislação, a Lei 13.431 de 2017, que conferiu uma proteção especial aos nossos jovens, instituindo 2 tipos de depoimentos, a escuta especializada e o depoimento especial. Nesse sentido, procura-se evitar uma revitimização do episódio delituoso com a criança e o adolescente, e a criança e o adolescente será ouvido por profissionais especializados que tenham a capacitação para que possam fazer a oitiva, colher os elementos necessários que são imprescindíveis também para a formação de uma culpa ou de uma eventual responsabilização ou até o descarte desta, claro. Como é o dever da justiça, apurar se há ou não indícios de fato do cometimento desses crimes. Pois não, essa questão é muito delicada, como a senhora falou, porque a criança, o adolescente, a própria mãe, às vezes o pai, chegam já traumatizados, né? Com problemas sérios psicológicos, né? Do impacto sofrido muitas vezes, né? Por não saber que, às vezes, pessoas tão próximas foram os agressores, né? Dependendo do estado, da situação, o Ministério Público solicita ou orienta para que entre, no caso, o atendimento especializado psicológico do CRAS, do CREAS, para atender não só a vítima, mas também a família, que acaba sendo uma vítima também? Sim, com certeza. Nós temos uma rede de proteção preparada para isso, os equipamentos de serviço social, também de saúde. E a partir do momento em que há uma notícia nesse sentido, a família é incluída em programas de promoção e proteção, acompanhamento psicológico. Não raro, muitas vezes o agressor é um pai, um padrasto, e tem um relacionamento com a mãe também naquela figura, muitas vezes a mulher de dependência emocional, financeira ou moral, vive um conflito, então por isso que essas questões precisam ser bem trabalhadas. E aqui na Comarca dos Vizinhos, felizmente nós temos uma rede de proteção bastante articulada, profissionais incansáveis e capacitados no enfrentamento deste tema, que tem minimizado os danos que surgem dessas situações dramáticas de violência sexual. E, se for o caso, pede também o afastamento do agressor do seio da família, no caso, o pai, o irmão, o tio. É possível isso também, né? Sim, é possível. Além da prisão, que está sujeito o responsável, as penalidades são altas, de 8 a 15 anos, em alguns casos, também é possível
solicitar medidas protetivas de afastamento do agressor e de proibição de contato com a criança e o adolescente. Por isso que é tão importante a sociedade civil se engajar nessa causa e realmente denunciar e procurar as autoridades competentes para que nós possamos apurar e minimizar essa situação no nosso município. Muito bem, vamos dar um bom dia aqui também à doutora Divângela Precoma, juíza de direito da comarca de Dois Vizinhos, acho que da infância, né, da família. Juíza, quando se tem um caso como esse, um processo que vem para dar um veredito, dar uma sentença, né, julgar, é um caso diferente dos demais, né? Quando se trata de criança, de adolescente, mas são vítimas também de uma sociedade às vezes degradada, né? E desfacelada, muitas vezes a família sofre, já é uma vítima às vezes, em muitos casos, né? Mas outros casos também é realmente maldade. Como é que lida, doutora, tecnicamente e emocionalmente com situações como essa? Bom dia. Bom dia, Jair. Bom dia, doutor Bruno, doutora Vanessa, caros ouvintes, Giovanni. Muito obrigada, né, pela oportunidade. Respondendo a sua pergunta, realmente, a função, né, de um juiz, num caso assim como todos os demais, mas especialmente quando se trata de violência sexual e violência física também contra a criança e adolescente, ele inspira cuidados, atenção, né? A mais do que o normal. A gente hoje no direito nós temos, né, várias ferramentas para tratar, né, esses crimes de uma maneira diferenciada, como bem falou a doutora Vanessa, né, a escuta especializada, o depoimento especial, justamente para evitar, né, o sofrimento, né, o retorno do sofrimento, reviver o sofrimento pela criança e adolescente. Então, existem essas ferramentas que são aplicadas, né, já há algum tempo, e o que nos traz um fundamento, né, uma base para poder julgar, né, de uma maneira justa e legal, correta, enfim, naquilo, os parâmetros da lei. Mas é assustador, os números são assustadores, como bem falou o doutor Bruno, apesar de ter sido assim, feito um levantamento pré-pandemia, pós-pandemia, os números terem diminuído, porém a gente conclui que devido à pandemia, as crianças, os adolescentes têm ficado mais em casa e com certeza têm sofrido mais, sim, violência de todas as formas, de todos os gêneros. Porém, os números não chegam. Por quê? Acho que é importante a gente mencionar que a principal porta de descoberta desse tipo de delito é a escola. Então, aqui eu faço um apelo aos professores, né? Nós, né, como foi dito aqui, nós temos uma rede de proteção e os professores são os primeiros a ter contato, porque são eles que convivem diariamente com as crianças e elas têm com as crianças e com os adolescentes, eles têm essa facilidade de conversar na escola e conseguir contar, né? O que normalmente para outras pessoas elas não teriam, por medo, por vergonha, às vezes até por ameaça, sabe, do agressor. Verdade, doutora. A gente sabe que no Brasil acontecem aproximadamente 500 mil casos de exploração sexual por ano, né? E destes, em média, 10% apenas são notificados. Quer dizer, 90% dos casos ficam escondidos, né? Não aparecem. Apenas são números, são estatísticas, né? Então a sociedade sofre com isso, né? Nós sabemos, eu gostaria que até a senhora pudesse comentar a diferença entre a exploração sexual e o abuso sexual. Assim, a diferença é o tratamento que a lei, né, considera em termos de gravidade do ato em si e quantidade de pena a ser aplicado para os crimes, né? O abuso é algo mais grave, algo que revela uma maior intensidade. Podemos dar como exemplo um estupro, né? um ato mais violento. E a exploração, claro que não deixa de ser um crime, mas é algo um pouco mais leve, talvez no âmbito de uma, assim como poderia dizer, uma amostragem de fotos, ou, né, algo mais ligado
não tanto ao ato violento, mas mostrar, né? Me fugiu a palavra. Geralmente a exploração ela tem mais um lado mercantil, quando alguém leva vantagem financeira ou algum outro benefício. Tipo de vantagem, exatamente, né? Explorando no sentido assim de mostrar, de fazer com que a criança pratique aquele ato, mas não especificamente... Geralmente tem terceiros envolvidos nisso também, né? Ou às vezes da própria família, ou alguém, um agenciador. Nossa região, o sul do Brasil, a incidência não é tão alta, mas a gente vê outras regiões, por exemplo, a exploração em rodovias, que é muito comum e detectado assim... milhares de pontos dessas rodovias, a prostituição, né? Exatamente, né? A nossa região ainda não é... divulgações da internet, né? Exatamente. Essas redes sociais, de WhatsApp, então isso tem a ver mais com a exploração. Perfeitamente. Estamos conversando com o representante do Ministério Público, do Juizado aqui de Doizinhos, do Conselho da Criança e do Adolescente, aqui no programa 7h30. Mecânica Zanella informa a hora certa. 7h50. Conte com a Mecânica Zanella, na Kennedy, 3536-1455. Também conosco todas as manhãs aqui a Concrevale, essa empresa que trabalha com concreto usinado, argamassa pronta, pré-habilitada, enfim, uma estrutura muito boa para atender a demanda da construção civil em Dois Vizinhos e toda a nossa região. O contato lá da Concrevale é o 3536-5555. Também o loteamento Lago Dourado, que tem terrenos de 400 metros, 200 metros quadrados, uma ótima opção para investimento, né, para um futuro promissor. Logo também o residencial Lago Dourado, que terá 16 andares, com os 3 primeiros para garagem, com 2 apartamentos por andar, cobertura duplex, né? Rodeada de mata nativa e à frente o Lago Municipal, nosso cartão de visitas aqui da cidade de Dois Vizinhos. Tomação Home Center resolve os problemas aí da dona de casa também, né? Em termos de móveis e eletrodomésticos, você tem o endereço certo. Tomação Home Center, há 30 anos atendendo com qualidade toda a nossa região. Também a Ouro Verde Engenharia e Topografia, que trabalha com topografia e georreferenciamento de imóveis rurais e urbanos, utilizando GPS e drone de última geração, né, para agilizar com economia, com presteza, né, esses trabalhos aí de medição, de levantamento, de topográfico, né? Então, se você precisar desse serviço, ligue para Ouro Verde Engenharia e Topografia, o telefone é o 99909-3512 ou no fixo 3536-5000. Você liga lá e fala com o engenheiro responsável, Fernando Franceschi, e você vai resolver esse problema também de medição, né? A Geife Materiais de Construção também é uma outra empresa tradicional da nossa cidade, já com mais de 30 anos de atividade, sempre atendendo bem toda a sua clientela. A Geife está bem localizada ali no Centro-Sul, ao lado da Igreja Matriz Imaculada Conceição, e facilita muito a sua compra através de convênio com Caixa Econômica, Sicredi, tem financiamento próprio e principalmente todos os itens para você começar a sua obra e terminar a sua obra. Vamos voltar a conversar com os nossos convidados de hoje, falando sobre esse Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual, e já registrando aqui muita gente nos acompanhando através da live, né, do Facebook, da plataforma da Rádio Educadora, pessoal lá de Brasília acompanhando aqui, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a nossa Renata, nossa colega aqui de apresentação do programa 7h30, está em casa hoje com as crianças, com o marido, né? Nessa folga, quem sabe amanhã ou depois a Renata já retorna por aqui. Obrigado pela a sua audiência qualificada, Renata, tá bom? Um grande abraço e muita gente também aqui acompanhando esse trabalho e dizendo que esse é um assunto muito importante e que tem que ser mais divulgado, né? E é realmente o que estamos fazendo aqui, porque esse canal de comunicação da rádio, ele é um veículo de comunicação de massa, então leva essa mensagem. Por isso que é importante a gente não fazer como a maioria dos casos, né, do abuso, que são escondidos, que ficam lá por trás das cortinas, por debaixo dos panos. Nós queremos escancarar isso, né, para que a sociedade saiba que esse é um problema que convive no dia a dia conosco, né? E então a doutora respondia aí a essa diferença do abuso e da exploração, né? Realmente o Brasil ele está entre os com maior incidência desses casos, é o segundo no ranking mundial, só perde para a Tailândia,
né? Então, às vezes as pessoas, mas isso acontece aqui? É justamente isso, apenas 10% é notificado, né? Então 90% a gente faz que não vê, o vizinho, a própria família às vezes faz questão de esconder para não se expor, mas isso é um erro, né? Eu acho que isso é um assunto que precisa vir à tona para que as providências sejam tomadas, não é mesmo, doutora Divângela? Com certeza. Podemos dizer então que o Brasil está em primeiro lugar, porque se formos analisar que a maioria dos casos não chegam ao conhecimento, né? Realmente, o problema maior que a gente percebe, o que é, são os danos psicológicos, né? Nas crianças, nos adolescentes, que isso vai ser levado para a vida adulta, né? Então, além, claro, daquele sofrimento ali, da própria agressão, mas são as consequências. Então, realmente muito importante que a sociedade, a família, os amigos, né, todos enganjem nessa luta aí. E como a doutora Vanessa falou, os sinais são visíveis, então as pessoas precisam estar atentas. E a denúncia pode partir de qualquer um, não necessariamente da vítima, né? Se há uma suposta uma desconfiança, procure as autoridades, né? Procure um conselho tutelar, a equipe da rede de proteção que temos no município, para que isso possa ser averiguado, né? Isso vai ser investigado com as técnicas disponíveis. Então, é importante isso, né? A sociedade, né, a família em geral, se mobilizar para isso. E para isso a gente tem, então, esse dia que foi escolhido justamente no ano 2000, por ser a data em que morreu uma criança de 8 anos, vítima de um abuso sexual, foi drogada, estuprada no Espírito Santo, na década de 70. Então, por isso, o Dia Nacional de Combate na data de hoje. Mas durante a semana teremos aí uma programação que o Dr. Bruno pode nos dizer para mobilização mesmo, uma campanha de enfrentamento. Exato, era isso mesmo que eu ia perguntar. Doutor Bruno, o que foi preparado aí para levar o conhecimento da população, envolver, partilhar, né, com a sociedade do vizinhense? Jair, esse é um tema que a gente deve refletir sempre, mas em especial nessa data, porque como a doutora Divângela falou, é a data que é relembrada de forma nacional, no país inteiro. Então, aqui em Dois Vizinhos, juntamente com os órgãos da nossa rede de proteção, liderado pela nossa secretária municipal de Assistência Social e Cidadania, Kátia, a gente preparou toda uma programação, juntamente com o CMDCA, Conselho Tutelar e os demais órgãos, que começou ontem à noite. A gente fez uma fala na sessão da Câmara de Vereadores para sensibilizar também os vereadores e as pessoas que lá estavam acompanhando também, da qual a doutora Vanessa também participou, o Tiago, que é nosso psicólogo junto à assistência social, também fez uma fala. Hoje a gente faz então a participação aqui também, né, na rádio, logo mais a gente vai participar também de outros meios de comunicação, e hoje a nossa rede vai estar toda mobilizada nas escolas, nos órgãos da prefeitura, entregando material, conversando com as pessoas sobre a temática. Também hoje, às 19 horas, vamos fazer uma live dialogando em rede. A gente vai estar disponibilizando o link para quem quiser acompanhar no site, no Facebook, nas redes sociais da Prefeitura. Amanhã nós vamos fazer uma mobilização no centro da cidade, com a fanfarra da Guarda Mirim. Vai estar passando pelo centro da cidade, começando ali na Praça Ari Miller, passando aqui pelo centro, e também vamos fazer uma movimentação, um ato lá na Praça Imaculada Conceição, concluindo em frente à Prefeitura, com a participação do prefeito municipal e demais lideranças. Obviamente, tendo todos os cuidados contra o Covid também. Então, a gente preparou uma programação bem extensa aí nessa semana para a gente refletir e discutir sobre a temática. Perfeitamente. Para encerrar, já estamos chegando ao final do nosso programa, doutora Vanessa, qual o recado que seria importante repassar à nossa sociedade, à nossa comunidade de um modo geral, para que chegue no seio da família, em sabendo ou desconfiando de alguma coisa que não está normal no seio da família? A própria criança às vezes tem um medo de falar, né? Qual o recado que a senhora daria para que as pessoas notifiquem e de que forma elas podem fazer isso? O recado, então, Jair, é no sentido de renovar o nosso compromisso com a justiça e com a proteção dos nossos jovens. E para isso, qualquer pessoa que tenha algum tipo de suspeita de que esse tipo de violação esteja ocorrendo próximo a você,
pode acionar as autoridades competentes. Nós temos o Conselho Tutelar, temos também o Disque 100, também o canal da Polícia Militar. Todos esses, o próprio Ministério Público, que pode ser acionado também via e-mail, telefone, tem os canais de atendimento apontados no site do Ministério Público do Paraná. E o denunciante, aquele que vai procurar a autoridade, pode se sentir seguro que, inclusive no caso de não querer revelar a sua identidade, pode fazer denúncias anônimas, mas é importante a gente sempre ter algum tipo de suporte. A criança está apresentando um sinal de comportamento distinto. Que tipos de sinais? Está mais calada, chora, demonstra algum tipo de medo na presença desse possível agressor? Eu sou vizinho, escuto gritos. Que tipo de manifestação? Isso é importante para direcionar as autoridades nessa apuração. Mas querendo denunciar e ter a sua identidade também resguardada, isso é perfeitamente possível. Pode continuar no anonimato e estar fazendo um bem para a comunidade, principalmente para as vítimas, né, desse tipo de ato abusivo, né? Olha, já estamos com 8 horas, foi rapidinho, né? 3 pessoas que dominam completamente o assunto, fica fácil para falar. Claro que faltou tempo, mas não faltará oportunidade, com certeza, para a gente discorrer sobre esse assunto tão importante para a nossa comunidade. Queremos agradecer demais a presença de cada um, doutor Bruno, doutora Divange, doutora Vanessa, pela participação aqui e os conhecimentos repassados, né? E as orientações, acima de tudo, para que possamos, numa luta de todos, diminuir esses números, esses dados, e que a nossa sociedade seja mais saudável. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos que estiveram conosco também no programa de hoje. Iremos fazer um convite especial para estarem conosco amanhã. Agora, o Giovanni Lima vem aí com Manhã Interativa até às 10 da manhã, aqui pela Rádio Educadora de Doizinhos. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Você ouviu pela